pessoas, todas bem? Sejam muito bem-vindas ao Engenharia em Prosa, esse canal generoso no compartilhamento do conhecimento. Chegou até a gente, está assistindo esse vídeo, já se inscreve no canal, ativa lá o sininho, para que você fique sempre por dentro de todas as novidades e todo o conteúdo que a gente gera, tá ok? Se está gostando do conteúdo, ou se a proposta é boa, deixa seu like também. Para a gente que produz conteúdo é de suma importância isso. E hoje, nada mais, nada menos, a gente está aqui com uma pesquisadora, eu vou chamar assim pesquisadora, se qualquer coisa você me corrige, Nicole, que está traçando um paralelo interessante aí entre Brasil e França, né, entre empresas e operações. Tem algumas curiosidades aí que eu acho fantástico, de um breve resumo que a gente teve a oportunidade de comentar. E, bom, primeiro de tudo, Nicole, seja muito bem-vinda ao canal, tá? Eu queria que você se apresentasse um pouco para a nossa audiência, contasse um pouco de você, o que você faz, qual a sua formação, e qual a escola, né, e o que você está pesquisando. De antemão, seja muito bem-vindo e, cara, gratidão pelo carinho e pelo acolhimento que você teve ao convite de estar gravando essa prosa aqui conosco. Obrigada a você pelo convite, Guto. Estou muito honrada de estar gravando essa prosa hoje. Meu nome é Nicole, eu sou de Goiânia e eu comecei minha carreira acadêmica fazendo Direito na Universidade Federal de Goiás. Sempre foi um domínio que me atraiu muito, sempre me identifiquei com o direito, mas eu sempre sou também que não seria advogada. Então, eu cursei Direito mais voltado para a área de negócios, de utilizar o direito empresarial como uma ferramenta no meu futuro. Terminando o Direito, passei pela KPMG, e todo mundo fala que não tem escola melhor que as Big Four, eu confirmo que é uma escola muito boa. E depois decidi complementar meus conhecimentos aqui na França com um master que é mais ou menos seria o equivalente a uma especialização mais na área de engenharia comercial e desenvolvimento de negócios. Isso aqui é Estou bacana, aqui né? tem um ano, agora vai fazer um ano. Então, por isso que de vez em quando, nunca achei que isso ia acontecer comigo, mas de vez em quando eu misturo palavra agora, tá uma bagunça. Então, se eu falar alguma coisa que não é português, você me grita, Guto. E, sim. Não, se der para entender, tá valendo, cara. Eu acho que a proficiência da língua é assim, né? A gente começa a pensar na língua onde a gente tá inserido, né? E acaba, enfim, dá uma confusãozinha mesmo, principalmente quando você passa uma temporada mais longa aí fora, né? Então, imagino que seja normal. Eu queria começar com a abordagem desse conceito, Nicole, porque eu achei interessantíssimo isso. Eles acabam entendendo aí, você está em Bordeaux, né? Antes de mais nada, a escola como é que se pronuncia? INESEC? INSEC SEC, Business School. normal, né? Quase, Normal. entendi. E, enfim, e aí eles acabam entendendo isso, o conceito de engenharia é uma forma mais ampla, né? Você consegue caracterizar isso, cara, para o público, para a gente conseguir até ter ponto aí, galera, isso aqui é mais bizu de insight mesmo, de pensamento, né? Porque acaba que aqui no Brasil, quando fala em engenharia, o pessoal imagina só cálculo, coisas complexas, e, enfim, eles têm uma visão um pouco mais abrangente, né, disso. Sim. Aqui é interessante porque em engenharia eu não consigo nem achar um conceito comum entre todos os domínios de engenharia que eles consideram engenharia. Eu acho que tudo se a gente fosse parar para pensar numa coisa comum, é tudo que precisa de um rigor, de uma técnica. Eles chamam de engenharia. Então, se você vai desenvolver uma técnica de desenvolvimento comercial, essa matéria vai se chamar engenharia comercial. Se você, isso aí já é como no Brasil, por exemplo. Se a gente vai estudar os alimentos a fundo, vira engenharia de alimentos. E então aqui a engenharia é realmente um conceito muito amplo. A gente tem engenharia de todas as coisas imagináveis. Engenharia, não sei, de marketing, realmente engenharia, quando você fala, eu sou um engenheiro,
aqui não quer dizer nada, você pode ser absolutamente tudo. Então, para você teria que completar que você é engenheiro civil, ou então engenheiro elétrico, para poder ter um conceito mais aprofundado. Ah, para poder definir, né, que tipo de engenheiro, pô, é fantástico. Né? É, Você não é nada, mas é tudo, né, ao mesmo tempo, né? Imagina que palhaço. Não, sou engenheiro, tá, exatamente. mas engenheiro de quê, meu cidadão? É, O que, de certa forma, é bom, porque aqui acaba que engenheiro, o pessoal pede, às vezes você define, né, que tipo de segmento de engenharia você se especializou, mas quando você está no conceito mais amplo, né, que o pessoal pega e fala assim, ah, não, sou engenheiro, tá, todo mundo ou imagina um engenheiro civil, né, liga muito a uhum, construções e tal, e apesar que aqui a gente tem uma ampla gama de definições, né, engenharia, que nem você colocou, engenharia de alimentos, engenharia química, industrial, mecânica, elétrica, enfim, controle e automação, parará, parará, só que isso é desconhecido. Então, o engenheiro, ele acaba sendo, assim, não, tá ok, engenheiro, eu sei que ele vai para o lado da hard science lá. uhum. E, e um dos pontos que se tem, quando se fala em engenharia, que a gente até brinca, você pega médico aqui, tem um monte de especialidade também. Então, o cara fala médico, o cara pergunta, mas do quê? Então, o cara tem um problema lá na garganta e vai procurar lá o laringologista e tal, que é um nome complexo pra caramba, mas todo mundo acaba procurando. Mas vai falar de ar-condicionado e esquece, não procura um engenheiro mecânico, né? Procura um engenheiro qualquer. E aí eu acho que eles carecem da definição pelo que você tá me contando aí. É verdade. Aqui realmente tem cada segmento é bem específico, pelo que eu pude perceber até agora. Assim, realmente pode ser que alguém tenha uma impressão diferente da minha, mas o que eu pude perceber é que cada um é responsável pelo que foi formado. Você não vai tentar improvisar com uma coisa do lado que você não tem 100% de certeza, principalmente porque uma das coisas que eu achei mais interessante aqui, e que eu não sei, lógico que a gente sabe de longe, mas eu acho que é diferente ter uma vivência disso no cotidiano, e que é a questão ambiental. Muda muito o fato de que eu não estou em Paris. Não estar em Paris é significativo, porque Paris é diferente do resto da França, né? Eu tenho a impressão que quem está em Paris não tem não é tão tocado assim como o resto das pessoas que estão mais no interior. Mas a questão ambiental aqui é muito forte, está cada vez mais em voga. E então o risco de poder não entender e acabar fazendo uma coisa que é nociva para o meio ambiente, para eles aqui é considerado. Ah, e aí por isso acaba puxando mais o profissional especializado, né? É isso Eu mesmo? acredito que isso aqui tem uma relação. Eu acredito que tem uma relação. Paris é uma cidade grande, cosmopolita, né? Que nem Londres, né? Uma vez eu conversando com uns amigos ingleses, eles falaram, Guto, onde menos tem inglês é em Londres, né? Você encontra gente do mundo inteiro lá, menos ingleses, né? Eu imagino que a França também, pelo É, tamanho e pela antiguidade, digamos assim, né? Sei lá, a tradição. cidade grande é sempre a mesma coisa, né? Correria, ninguém tem muito tempo para pensar, analisar. É, não, e acaba tendo muito imigrante mesmo, porque é o centro, né? Ele acaba É, entrando. Bordeaux tem uma indústria fantástica de vinho, né? Falar de Bordeaux e não falar de vinho é quase uma heresia, né? Imagino que é aí também, uhum. né? Você acha que essa indústria do vinho, ou esse segmento do vinho, acabou impulsionando essas escolas de negócio, essa forma de enxergar aí os negócios ou empresa? Eu imagino que deve ter muito serviço correlato, né? Aqui a escola, as escolas, os cursos ligados ao vinho são muito fortes na região de Bordeaux. Tem vários masters que são voltados para realmente para enocultura, acho que é enocultura que a Enocultura, gente acho que sim, acho que é isso mesmo. E, e realmente aqui é um mercado forte. Todo mundo que da França que quer estudar vinho tinto desce para Bordeaux. Eu não sei se em relação à engenharia isso influencia em alguma coisa, mas, por exemplo, eu sei que cada região da França tem alguma coisa específica. Aqui em Bordeaux, mas principalmente em Paris, por exemplo, o luxo é muito forte. Tem vários cursos Hum, voltados para o luxo e para a moda do luxo, bem especificamente. Então, por exemplo, se você quer ser alguém que vai trabalhar na Louis Vuitton, você vai ter que fazer um curso voltado realmente para o mercado do luxo, para entender como é que são as dinâmicas desse nicho de particulares desse mercado, mercado. desse nicho, as Não particularidades. é, não é uma coisa que vai acontecer naturalmente. Você tem que escolher se especializar no luxo.
Ah, cara, assim, da mesma forma que a engenharia é ampla, né, imagino que toda leitura de nicho de mercado seja assim, né? Então, você tem um mercado É, mais amplo e depois você vai nichar, né, vai se especializar naquele ponto lá. é. Mas Bordeaux também tem essa indústria do luxo ou não? O que é a principal Tem, atividade aí? O que você aqui consegue eu acho que o explicar? principal atividade, eu acredito que a principal atividade seja o vinho, mas tem a indústria do luxo também. Mas igual Ah, a gente estava falando em relação a essas diferenças dessas questões de ter muita especialização no mercado, eu acredito que trabalhando com sessão e aquisição aqui, porque eu não falei, né, mas eu aqui, ao mesmo tempo que eu estou seguindo meus estudos, eu trabalho num escritório de sessão e aquisição, sessões e aquisições. massa, E o como nosso é? público é majoritariamente pequeno, nosso público-alvo são pequenas e médias empresas. Então, empresas de valorização de 0 a 9 milhões de euros. Tá, O que é startup, né? uma. Zero é startup, né? Um projeto com MVP, É, né? é, Quase isso, e exatamente. até uma certa maturidade, não é isso? Apesar de que a gente não trabalha muito com startups, justamente porque precisa de uma especialidade. Para trabalhar com startups depende de uma especialidade muito bem definida para poder valorizar esse tipo Ah, olha, que massa. de negócio. A gente trabalha mais com empresas tradicionais mesmo que sejam pequenininhas e até, nesse caso, a comissão do escritório é fixa, até maiores, empresas mais significativas, e aí a comissão vai virando variável, vai virando uma porcentagem no preço. E com essa, trabalhando no escritório, tem algumas diferenças de mercado que são muito evidentes. Como, por exemplo, a ligação que a gente tem, e isso tudo eu acredito que influencie nesse aspecto da especialização e de como é que a economia como é que o mercado se organiza. Ok. Os empresários, eles têm uma ligação, a impressão que é o meu ressentir da atividade depois de um ano, é que os empresários, eles têm uma ligação com a atividade menos, menos significativa no Brasil. Por exemplo, no Brasil, você começa uma empresa e essa empresa ela vira quase seu filho. E aí Entendi. você dá a luz a uma criança. Aí você faz a criança crescer e não é muito cultural que a gente passe para frente. Para eles, uma empresa é uma atividade. Você pode estar fazendo isso hoje e não estar fazendo isso amanhã. Então, tem uma questão ligada a propósito de vida, que é mais significativa. E eu acho que em relação por exemplo, aos filhos, que não tem essa pressão de continuar com as mesmas atividades do pai, e como o governo, ele é mais, a sociedade, ela é mais, como tem menos diferença social, acaba que cada um pode fazer o que realmente tem vontade e convicção. Porque você não tem a pressão de continuar com a atividade que a sua família tem, apesar de que tem pessoas que escolhem continuar, mas é realmente uma escolha. Então você vai se especializar naquilo que realmente te dá prazer. Você quer trabalhar com exatamente aquilo que te dá prazer. E para que tenha emprego para todo mundo, o governo incentiva essas especializações, essas microespecializações, para que a economia gire circular. Porque aí e tem muito incentivo também de consumir local, de consumir do mercado local. Então, a gente tem essa noção de o governo incentivando vários, vários tipos de profissões e trabalhos diferentes, e que você não, utilize dessa gama de trabalhos, se você pode contratar alguém especializado, contrate, não aceite que é alguém que vai fazer na tora. E mais a questão do propósito de vida, que todo mundo quer buscar o que realmente faz sentido para si, para ser feliz, exercendo uma atividade econômica, eu acho que nisso dá o tanto de microespecializações que eu tenho observado aqui na França. É, a Cristiane estava até resumindo um pouco aqui, abordando a diferença cultural, né, do europeu ser mais racional e o brasileiro um pouco mais emotivo. Acho que tem um pouco disso também. Pelo que eu estou percebendo aí do que você está me falando, a visão
do europeu ou dos franceses de Bordeaux, digamos assim, né, que é uma micro-região, eles são muito mais investidores do que empreendedores, mas não empreendedores no sentido como é que se fala, de investir, mas de montar mesmo, né? O brasileiro gosta de meter a mão na massa aqui, montar e dizer, ó, foi eu que fiz, é assim, esse processo é meu, parará, parará, e às vezes até um pouco com essa ótica patriarcal, né, do tipo, é meu filho e, pô, não quero me desfazer, e aí é por isso que acaba que precisa de muita, pelo menos nos que eu acompanhei, precisa de muita inteligência emocional aí nesses processos de fusão e aquisição aqui no Brasil, Hum. porque nada tem um sentimento familiar por trás ali das cotas, né, inclusive até da discussão do valuation, né, que eu acho que daqui a pouco eu queria até entender como que é esse processo aí, se você puder abordar. Mas tem um ponto que eu queria que você tocasse, você tinha até comentado, que o pessoal, antes de abrir qualquer coisa, aí, ele às vezes busca comprar um que já existe, né? Como que é isso? Então, aqui tem uma diferença, eles fazem uma diferença de perfil. Você, para começar, que normalmente quando você vai que você decide ser um empreendedor, você já sabe que você vai querer empreender. Você já decidiu, antes de entrar numa faculdade ou num curso técnico, que o seu perfil é de ser um chefe de empresa. Você não vai, provavelmente, ser um carreirista e trabalhar como empregado. Então, tendo decidido isso, provavelmente você vai ter feito uma école de comércio, que é uma escola de comércio, para poder se preparar para ser um chefe de empresa. E, normalmente, você sabe qual é o seu perfil, isso fazendo uma análise interna e com base nos chefes de empresa que eu conheci até agora. Você sabe qual é o seu perfil de empreendedor. Se você é um criador ou se você é um desenvolvedor. Se você é um criador, normalmente você gosta de criar atividades, de ter insights, de botar ideia, tirar ideia do papel, mas você não tem tanta gana em fazer a empresa crescer e se expandir. O que você gosta, e lógico que tem pessoas que têm os dois perfis juntos. Mas normalmente, se você tem um deles desenvolvido, ou você vai ser uma pessoa que já começou várias empresas, estruturou e vende e começa de novo. Ou você vai ser alguém que não quer começar uma coisa do zero, e aí você procura, antes de abrir, porque não é o seu perfil é pegar uma coisa que já existe e melhorar, você vai procurar as empresas que estão à venda daquela atividade que tem um perfil interessante com base no que você procura. Então, você vai ter mais um perfil de investidor e de crescer uma atividade que já existe, já está implementada. E aí, os dois perfis juntos, combinados, geralmente são as empresas que estão com a mesma pessoa, com o mesmo chefe de empresa há muito tempo. Que são as pessoas que criam uma empresa, desenvolve e aí vende antes de entrar na aposentadoria. Porque tem muito aqui, não é a regra que você vai passar para os seus filhos, como é no Brasil. A Uhum. regra aqui é que você vai vender a empresa e aproveitar a sua aposentadoria. E se seus filhos quiserem continuar com a atividade, a regra é que seus filhos comprem a empresa de você. Ah, bacana, olha só, a questão sucessória é até de compra, né? Você vê muito isso em escritório de direito, né? Não no Brasil, mas nos Estados Unidos. E aí, Oi, Eliane, tudo bom? Tá falando aqui, ó. Tá orgulhosa de você, falando que você tá lindo. Obrigado, Eli, pela audiência e pelo carinho. É, nos Estados Unidos, né? Os escritórios de direito dos Estados Unidos é muito isso. Então, o cara entra para seguir carreira, né? Define o perfil dele. Depois, para ele virar associado, ele efetivamente compra ali parte da empresa ou a cota Uhum, dele, né? E, pelo que eu estou entendendo, eles enxergam aí muito mais como um ativo mesmo, né? Do tipo, ó, estou fazendo isso daqui exatamente. para vender, é um produto, né? Acaba que o que a empresa é um produto É um investimento. é Então, investimento. quando você, Uma hora quando, ele quando isso liquida. não está em consonância com os seus projetos de vida, você vende, não tem muito menos de apego emocional, envolvimento emocional. Realmente visto como uma atividade que te permite viver, e não como a sua vida. Entendi. E aí você deve ter, então, negócios pequenos que são homogêneos, né? Tipo, padaria que tem Sim, aí há 100 anos, 200 anos, ou não? não sei se, ainda não pegamos nenhuma empresa de 200 anos,
Mas já pegamos empresas de 30 anos que está na segunda sucessão, segunda venda. Segunda venda dela, não necessariamente para a mesma família, né? Acaba Não, que vira um negócio, é um próprio negócio, né? O é. cara Tem arruma, muita gente que vende. realmente compra, desenvolve, vamos supor, pessoas que estão querendo comprar uma empresa só a partir de 2 milhões de receita bruta. E outras pessoas que não querem uma empresa que faça mais do que isso, porque aí já tem que já tem que trabalhar depois das 6 horas da tarde. E não é o projeto de vida da pessoa porque ela quer buscar o filho na escola todos os dias. Então ela compra a empresa e ela é muito competente. O que eu acho mais incrível aqui é porque o projeto de vida é respeitado. Por exemplo, no Brasil, se você fala que você quer parar de trabalhar, se você não estou falando de uma pessoa que não tem como é que fala? Como é que eu falo? Projetos profissionais. Uma pessoa que tem um potencial profissional altíssimo e que decide, estabelece um projeto de vida, no Brasil isso não é tão respeitado. Se alguém te vira para você e fala, eu quero parar às 18 para buscar meu filho na escola e depois eu não vou trabalhar porque eu vou levar ele para jogar bola no parque. Você fala, que cara preguiçoso, eu podia tanto trabalhar mais e crescer a empresa, fazer a atividade desenvolver. E aqui não, aqui realmente é mais, pelo menos ao meu ver, e com base na minha experiência, no meu ciclo no Brasil, aqui tem mais um respeito em relação a consonância, em relação a o que você quer e quais são os esforços que você precisa fazer para concretizar os seus objetivos. Então, eu vou supor, se você quer pegar uma empresa que faz 100 mil de receita bruta, fazer ela se desenvolver até que ela faça 2 milhões de receita bruta e vender para alguém que tem um outro projeto que já é de comprar uma empresa que faz mais de 2 milhões de receita bruta e desenvolver e trabalhar a noite adentro e fazer o trem virar um monstro, cada um com o seu projeto, com o seu plano. Você pode ir até onde você quer e passar a bola sem que isso seja uma humilhação, ou do tipo, nossa, ele não deu conta de crescer mais. Não, você não quis crescer mais de acordo com o seu projeto de vida. E pronto. É parte do Eu acho isso processo, né? Oh, muito desculpa. interessante porque eu acho que vem junto com a realização pessoal, muito mais, vem junto com o propósito de vida de cada um. Acho que requer maturidade até para reconhecer isso. O que eu sinto, assim, aí só contraponto, vou até parafrasear a Eliane aqui, né, são opções, né, não é certo nem errado, são visões distintas do mesmo mundo, né, digamos assim, e com opções distintas também, realidades distintas. E aí, galera, você que tá nos acompanhando até aqui, a ideia não é esgotar o assunto ou firmar a posição, é a gente prosear mesmo e trazer vários insights aí. A gente tá tratando de duas realidades aí, comparando aí dentro da vivência de cada um né, tanto da proseadora quanto minha, enfim, não é esgotar o assunto, não. Então, a Eliane colocou isso, a Cristiane até comentou aqui, ó, foi duramente criticada porque partiu para um projeto pessoal e tudo, e aí entra a questão da cultura, até que a Cristiane tinha comentado também, né, do brasileiro, enfim, de ter que trabalhar, e, eu não sei, o pessoal aqui também, meu pai falava muito isso, né, pô, meu filho, como é que fala, acorda cedo, vai dormir tarde, trabalha bastante, estuda, pra você conseguir um bom emprego, né, então, pô, então, É. acaba que eu acho que a jornada do autoconhecimento, eu não sei como que é aí, não sei nem se você consegue responder isso, ela possa ser mais incentivada aí do que aqui, né, o autoconhecimento aqui é algo que a gente vai adquirindo com a maturidade, né, então, chega num determinado momento que você se perde, e aí, se perder, gente, pode ser o microempreendedor individual, o ambulante, até o alto executivo de não sei quantos bilhões de faturamento. Num dado momento, ele se perde no seguinte sentido de buscar sentido ao que está fazendo, o sentido da vida, enfim. E aí ele adentra nessa jornada do autoconhecimento, né? Eu imagino que aí deva ter algum incentivo, né? Porque se o pessoal já sabe qual o perfil e tal, antes de entrar, deve ter algum tipo de maturidade, algum tipo de incentivo a esse autoconhecimento aí, não? Eu não sei se eu chamaria de incentivo. Com certeza, quando a gente passa a ter menos preocupação, porque eu acho que a maior é uma questão ligada com, na minha opinião, com o desenvolvimento econômico do país. Para mim, é aí que entra a diferença do país de primeiro mundo em relação ao cotidiano das pessoas, ao cidadão que habita nele.
O que eu tô vendo aqui é porque o jovem, ele é confuso e a gente tem muitas questões ligadas a propósito de vida, a que a gente vai querer seguir como carreira. Não só o jovem, mas como qualquer pessoa que está em, como é que eu falo, como é que fala isso, gente, em português? Mudando de carreira. Que você está tá mudando os rumos da sua carreira, numa mudança de carreira, vem junto muitos questionamentos, muitas dúvidas. O que eu tenho percebido na diferença de um país de primeiro mundo é que aqui você não tem medo de não ter o que comer amanhã. Não é tanto em relação aos pais, em relação aos filhos, em relação aos pais, você sabe que seu filho, se ele quiser, ele vai estudar e ele vai seguir a carreira que ele quiser. Ele vai ter incentivo para poder morar, lógico que com um conforto diferente de alguém que tem um pai riquíssimo em Paris e que vai pagar para ele o melhor apartamento da cidade. Mas provavelmente todo mundo vai estudar na mesma escola, vai comer bem, vai viver bem, vai viajar um pouquinho e não tem essa preocupação com as necessidades básicas. Você sabe que você pode contar com o governo, no sentido de que você sabe que se amanhã você quiser fazer uma mudança radical na sua carreira, talvez dê errado, mas não é tão errado igual pode dar para a gente no Brasil. Então, eu acho que o incentivo para o autoconhecimento é simplesmente essa segurança de saber que tem alguém para te amparar por trás se a coisa desgringolar completamente. Porque aqui é normal, por exemplo, você sabe que se você, quando você sai do liceu, que é o ensino médio, você vai escolher se você vai fazer um curso técnico, e aí, por exemplo, você vai ser açougueiro, ou se você vai seguir os estudos. Nesse caso, você vai ser, por exemplo, engenheiro civil. É uma escolha. Nesse momento, talvez uma escolha como para a gente no Brasil, enquanto a gente ainda é muito jovem, aqui eu acho que a gente tem os mesmos problemas que no Brasil em relação a ter que escolher a carreira rápido demais. Só que você escolheu uma dessas direções, você já deu mais ou menos o pontapé para o seu futuro. Se você quiser no meio do caminho voltar e fazer o outro caminho, você perdeu o tempo, mas assim, você pode. E tendo feito seus estudos de engenharia, você sabe que você vai terminar a sua universidade e você vai ter um emprego que vai te garantir um nível de vida compatível com aquela profissão que você escolheu. Então, por exemplo, você escolheu ser açougueiro, você vai ganhar duas vezes menos mais do que um engenheiro. Mas você sabe, você já sabia quanto você escolheu, qual que era o mínimo que você ia ganhar e qual que era, assim, mais ou menos o máximo que aquela carreira te permitia chegar. Quando você é um engenheiro, você também sabe do mínimo e quais são as perspectivas que a sua carreira pode proporcionar. Claro que existe gente que extrapola, mas a gente está falando da regra. E como aqui tem um achatamento da classe média, a regra ela é significativa. Então, por exemplo, se você fez engenharia civil, você pode muito bem pegar um ano, terminar, trabalhar um ano, parar e falar, eu vou tentar um projeto pessoal, porque o meu sonho é ser ator de teatro. Então eu vou tentar parar tudo que eu tô fazendo, tentar ser ator de teatro, e se não der certo, daqui um ano eu postulo e em 3 semanas ou um mês eu tô empregado. E vou ser engenheiro civil de novo, e eu vou ganhar um salário que eu já conheço. Então, eu acho que tem uma segurança estatal significativa para te permitir pensar, cara, o que que eu quero fazer? O que que eu quero fazer na minha vida? Quais são os meus anseios? Qual que é o meu mínimo? Onde que é qual que é o máximo que eu quero atingir? Eu conheço uma pessoa que eu estava conversando com ela em 3 semanas. Ele é especializado no luxo, estava trabalhando na Louis Vuitton e recebeu uma proposta para ir para Y. Y? É. E aí, com um salário bom, muito bom, e um salário que seria o equivalente para a gente aí no Brasil, eu diria de uns 15 mil reais, porque você vive bem. E mas ele tinha curiosidade de ser ator de teatro. Então ele falou: não, vou investir na minha carreira, tá investindo na carreira para ser ator de teatro, vai estudar 2 anos aí para tentar essa nova carreira. Não der certo, ele volta, postula em uma dessas empresas do luxo e vai ser contratado, porque ele sabe que vai ser contratado. Então, eu acho que não Imagina. é tanto uma questão de incentivar o propósito de vida, é mais dar a sensação de segurança para que a pessoa saiba que ela
pode imaginar o que ela quer ser e o que faria ela feliz e realizada como profissional. Isso foi até uma prova que a gente teve, acho que a Eliane participou, esse negócio de não ter medo de errar, né? A Eliane aborda isso no canal dela também, eu acho isso fantástico, ela junto com o Orlan. Você tem que se permitir errar, né? O processo de aprendizado aí é esse. Então, se você tem um amparo aí, né, ou uma certa segurança, né, de que você está numa situação de pleno emprego e tal, e você consegue se locomover, né? Você vai testando, né? Principalmente se você começar isso novo, pelo que eu estou entendendo também, desde de novo aí, saindo da adolescência, o pessoal tem que definir, né, a linha de atuação e tal. Então, eu imagino que tenha muita coisa. Agora, um ponto também que a Cristiane comentou aqui, assim, Brasil é um país, é uma república nova, né, relativamente novo. Não dá muito para comparar com França, não por conta da discrepância de primeiro mundo e terceiro mundo, não é essa não, mas em termos de formação da sociedade mesmo, e acho que isso reflete um pouco essa maturidade, né, que é o velho continente, cara, não tem, enfim, Bordeaux tem quantos anos aí? Você tem ideia disso? Aqui, a catedral mais antiga de Bordeaux, ela foi construída em 1300. Em 1300 aí, pô, tá falando aí de, cara, 700 e poucos anos, 720 e poucos, né? Anos de, isso aí em Antes da catedral, né? Então, ou chegada seja, a dos civilização já, portugueses. já existia bem antes disso, então Hum, é uma diferença significativa, né? E eu queria sim. entender só um pouco mais, Nicole, porque eu achei interessante isso eu não sei se isso daí tem alguma câmara de compensação ou como que é que faz, porque se os negócios eles são transmutáveis, né, a regra do jogo é que você vai vender o teu negócio, né, seja você começando do zero, ou comprando, melhorando para vender, ou comprando para concluir, para ter o teu objetivo de vida ali saciado, e depois vendendo para o ato de aposentadoria, né, o ato de descansar um pouco. Eu imagino que isso aí deva ser listado, não sei, a Câmara tem em algum lugar classificado? Como que é esse processo de procura, né? Onde que eu procuro para comprar uma empresa? Se é que pode ser falado assim, não sei. Tem sites especializados como se fosse um classificados com receita bruta, rentabilidade, número de empregados, localização, com as informações básicas para que você possa fazer uma imagem da empresa e saber se esse perfil te interessa ou não. Mas tem sites especializados. Tem um, por exemplo, que se chama Session PME, que é sessão que seria limitada, né, pra gente, a tradução literal. E aí tem vários e vários sites especializados só em anúncios de empresas à venda. Ah, bacana. E aí ele te dá as informações básicas ali. O processo de evaluation, como que é? Você consegue falar um pouco para a gente? Porque eu Então, vou buscar, né? é a mesma coisa que por aí. Processo de avaliação é muito subjetivo, né? Mas o método que a gente usa, principalmente, muda muito de atividade para atividade, porque tem atividades, por exemplo, que vai fazer sentido usar o múltiplo do EBITDA, Ok. e algumas outras que a gente vai ter que levar mais em consideração o potencial de desenvolvimento, mais do que é um caso próximo das startups. Aqui, o caso que a gente teve, que foi mais ou menos comparável a uma valorização de startup, é uma empresa que já existia há mais de 14 anos, com uma atividade, com uma certa atividade. E aí eles repensaram o produto, pivotaram para oferecer uma oferta, um produto único, porque antes eles tinham uma gama de produtos super diversificada, então o cliente no domínio deles acabava ficando um pouco perdido sobre qual oferta pegar. E essa forma de apresentar o serviço era comum de todos os concorrentes dele também. Essa era a prática de mercado. Ele reinventou e ofereceu uma oferta única. 3 pacotes. Você tinha que escolher um dos 3 pacotes. Isso, claro, com isso ele deixou mais transparente os preços e o que estava incluso em cada um dos pacotes. Hum, Por aí, em si só, a receita dele duplicou. E, além disso, ele lançou uma plataforma que
que ele viu como ele exercia a atividade, ele viu uma necessidade, que ele viu que tinha muita carência de uma plataforma que regulamentasse tudo num único ambiente. Então, ele desenvolveu a plataforma interna e começou a associar o uso da plataforma aos pacotes de serviço que ele oferecia. E, além disso, ele passou a comercializar a plataforma em paralelo. Então, ele passou a ter duas fontes de serviço e a plataforma ela é escalável, como tudo que é na internet. Então, os primeiros meses que a plataforma foi ao ar, as vendas foram lá para cima. Então, a gente está falando de uma receita que de um ano para outro triplicou. E aí, como é que a gente faz a valorização disso? Porque você tem 14 anos de uma estrutura com a mesma receita anual, estável, e de um ano para outro se triplica. É muito fácil para alguém que tem interesse em comprar, pensar que foi uma coincidência. Que, na verdade, esse não reflete a realidade da empresa, e o que garante que ele não vai comprar a empresa, que no ano que vem ela não vai fazer a mesma receita que ela fazia nos anos antecedentes. Então, a gente teve que mostrar que essa tendência era por causa de uma nova forma de repensar o produto e que isso era escalável em longo termo. E aí foi com base a gente fez as projeções e valorizou com base nas projeções. Mas o método que a gente mais usa é o múltiplo do EBITDA, para colocar em termos de pegar a rentabilidade da empresa e transpor isso para os próximos 4 ou 5 anos. Normalmente é um múltiplo que a gente usa, tem algumas atividades, isso aí muda muito de atividade para atividade, e quanto de rentabilidade ela estaria no período de 5 anos. Não, isso é bacana. O legal é EBITDA, pessoal, para quem não está familiarizado, é um indicador aí que tenta balizar todas as empresas no mundo no mesmo conceito, tá? Que mede aí quanto que ela efetivamente produz, né? E aí não tem, é descontada a questão de depreciação, que envolve ali redução de capital de terceiro, que envolve capital de terceiro aí de empréstimo ao acionista, tá? Esse que é o ponto. Imposto também, né, o tax lá que ele tira, então ele quer avaliar quanto que produz, como seria uma brincadeira jocosa aí, não é isso, mas, sei lá, seria um PIB da empresa, né, quanto que ela está produzindo ali no exercício dela. Que ela gera de valor. Isso. E aí você tem a avaliação por múltiplo, é você pegar aquilo ali e efetivamente multiplicar. O múltiplo desse segmento de mercado é 3. Se o EBITDA é 10 mil, vezes 3 vai dar 30 mil. Aquele ali é o valor de transação aí para você comprar ou vender as cotas da empresa. Aí, se for parcial, 50%, então é 15 mil, você compra metade da empresa. Então, não sei, às vezes tem também aquisição parcial, eu imagino, mas muitas das vezes, por ser um negócio menor, às vezes vende tudo, né? Então, só para a gente trabalha mais só com sessão total. E uma outra forma é o fluxo de caixa descontado, né, que aí vem para o valor do acionista. Fluxo de caixa descontado para empresas, quando vão se tornando mais complexas, ele é mais utilizado, menos utilizado aí a questão do múltiplo, e ele te traz ali uma projeção do teu fluxo de caixa. Só que quando você tem um evento esporádico, seja de uma expansão, ou enfim, esse evento que a Nicole comentou, né, eu imagino que o múltiplo não vai ser tão significativo, porque você tem, até você dizer que aquilo ali foi esporádico, ou se aquela ali vai ser a nova realidade da empresa, ou se a realidade da empresa vai ser a metade do que era, mais do que é, você não tem muito como fazer. E aí entra a questão como é que se fala, da arte aí do profissional de valuation, né? Que vai ter que tentar entender esse processo e ver se esse processo é perene ou não, e aí expandir. Agora, quando você trabalha com fluxo de caixa, tudo bem que assim, toda vez que a gente fala de um mercado maduro com empresas maduras, os números dela não tendem a alterar, salvo se você tiver algum fato superveniente, né? No caso relatado aí pela Nicole, como é que é? O chefe da empresa, né? Como é que você colocou? Não é dono, não. O dirigente. Dirigente da empresa, ele alterou o mix de produtos, alterou a forma como ela se comercializava. Isso daí acabou refletindo aí
no faturamento e tal, e os números, ou seja, realmente a regra do jogo pode ter sido alterada, né? Ou, sei lá, às vezes tinha alguma demanda reprimida também, então aí é você trabalhar com isso, e trabalhar com, toda vez que você trabalha com fluxo de caixa, você tem que ter uma noção do que seria a perpetuidade, né? Quando você aplica o múltiplo, você está dizendo que aquilo ali vai se perdurar ao longo do médio e longo prazo aí, como muito bem a Nicole pontuou. Agora, o fluxo de caixa não, aí, enfim, tem vários métodos, mas o valor na perpetuidade ele precisa ser considerado sim, viu? Então, é um bizu aí que eu deixo para quem trabalha com fluxo de caixa descontado. Tá? E, bom, então você tem isso, você tem lá sei lá, o site, né, o programa de incentivo. Você estava comentando que a questão tributária aí, ela é mais simplificada, né? Você tem noção de quantos tipos de tributo isso daí faz? É fácil Então, identificar se tem algum passivo tributário ou não? Como que é feito isso aí? por se tratar de pequenas empresas, em relação a quais são os tributos aplicados e quantos são, eu não sei te falar. Eu sei que não são muitos. Assim, é bem simplificado. Em relação a se é fácil ou não a gente identificar passivos tributários não declarados, a gente, como se trata de pequenas e médias empresas, a gente, lógico que, como todo processo de cessão e aquisição, tem a auditoria antes da venda. A due Então, isso é diligence, todo. né, que eles chamam? A due diligence, você está falando? Ou auditoria estatal mesmo? Não, não, auditoria privada. Uma espécie de due diligence lá, que você vai levantar a documentação. Mas Vai... bem pequenininha. Não é Entendi. nada nível due diligence. É realmente um contador que vai pegar o balancete e Uhum. falar se a coisa está coerente. Tá, entendi. Principalmente em relação a estoque, por exemplo. E a parte tributária, para garantia, a gente tem a garantia de passivo, que você faz uma Ah, você garantia. comentou, cara, comentou. Cara, explica um pouco isso daí, eu achei fantástico. Bem lembrado. Garantia de passivo é você deixar uma quantia, uma quantia do valor de venda, ela é bloqueada no banco, é, e ela é regressiva. Então, por exemplo, no primeiro, porque o prazo de prescrição aqui são 3 anos para os tributos e Ah, para as ações trabalhistas, por exemplo. Então, durante esses 3 anos, no primeiro ano é liberado 1/3, no segundo ano, 1/3, e no terceiro ano, 1/3, porque a gente considera que, como um ano já se passou, 1/3 dos riscos possíveis que poderiam, ocultos, que podem chegar a cair sobre o novo chefe da empresa, foram embora. Só que ele tem essa garantia de um valor que normalmente é de 15% do valor da compra, 15, 20%, vai depender. Se é uma atividade isso que eu que ia perguntar. que Se... representa mais risco trabalhista, por exemplo, se você trabalha com segurança privada. Uhum. É uma atividade que vai envolver muita gente, vai envolver muita hora extra. Então, é uma atividade que provavelmente vai ter um risco trabalhista mais significativo. Então, a porcentagem de garantia que vai ficar bloqueada no banco para que o novo proprietário da empresa possa exigir essa garantia, caso tenha algum problema trabalhista, ela é mais significativa. Então, é tudo uma questão de pesar quais são os riscos reais que a empresa se submete. Por exemplo, como a questão tributária, como a gente sabe exatamente qual que é a porcentagem de imposto que a empresa deve, que é com base no lucro que ela teve no decorrer do ano, você vai no balancete, tá lá a conta, se que você vê que o montante que ela pagou de imposto é completamente não corresponde ao nível de rentabilidade que ela teve, vai ter um risco tributário. E aí a gente vai compensar isso com a garantia de passivo que fica bloqueada no banco durante 3 anos, caso tenha uma Algum auditoria do risco. problema, né?
Algum problema ou alguma conta que chegue que não foi computada lá, imagino. Mas isso daí é compulsório, então, e o valor percentual, imagino eu, ele é arbitrado em função dessa análise de risco, do risco. do risco. Exatamente. Isso vem E dessa. negociada entre os dois. Ah, é negociado, tá. Mas, assim, se eu quiser, eu posso pegar e falar assim, não quero nada, não quero que deposite nada. Sei lá, uma situação esdrúxula. Pode, mas aí provavelmente a pessoa não vai comprar a sua empresa. Ah, tá, beleza. Mas, É assim, cultural aqui que vai ter uma garantia. é praxe de mercado, né? Não é que seja Exatamente. compulsório, não é obrigatório, mas é o que é a praxe, né? É o que se faz, né? Entendi. E Exatamente. aí, esse valor é um ato negocial. Então, imagino que quem está comprando, após a análise do próprio contador aí, o contador deve devolver para ele e falar, ó, teu risco tributário é tanto, teu risco de mão de obra, né, de tributo sobre mão de obra, sei lá, Trabalhista. trabalhista, obrigado. Então, teu risco trabalhista é tanto, então, cara, eu aconselho que você deixe aí tanto no banco. Aí, parte disso fica lá no banco, nessas contas aí, que é tipo condicionadas, né? Suspensa. É. Fica lá, imagino que alguma correção tenha desse valor, né? Deve ter pelo menos um índice inflacionário qualquer de rentabilização disso daí, para o dinheiro também não perder a essência, né? O valor, e com esses saques programados, então com um ano sai. Isso daí é interessante porque você libera uma série de outras coisas, né? E se porventura, e aí deve ser negociado também, mas se porventura ultrapassar, sei lá, eu estimei que 15% aqui era o meu risco. E, cara, deu BO e deu 20. Esses 5% adicionais, a conta não vai suprir, né? Não. Só que aí você vai lá e volta lá e aciona o antigo dono, ou o atual dono que assume, é risco dele, como que é? Você tem ideia, É não? risco dele. Ah, tá. Depois, se isso vai ser discutido na justiça, se isso pode ser discutido, eu acredito que nem possa ser discutido. Ele assumiu o risco, o cedente, ele assumiu o risco na altura de tanto. Foi convencionado entre os dois. Acima disso, cabe ao novo proprietário de Concessionário, né? Quem desmobilizar. recebe? Concessionário? É, Excedente é concessionário. o. Pois é, eu tô com a terminologia em francês na cabeça, eu não tô achando o termo em português. Mas deve ser quem está comprando, né? Então, vou Hum, simplificar aqui. Então, quem está vendendo, quando assina o contrato, fala: ó, meu risco é de tanto, então eu vou receber esse dinheiro aí em 3 anos, né? Que vai ficar travado lá. Então, até tanto, está lá travado, qualquer coisa se aciona lá, não é isso? É É. uma conta Agora, se ele pré-paga. pode, se ele vai poder entrar com regresso contra o vendedor na justiça francesa, não sei. Mas provavelmente você tá em contrato. Bom, eu não sei, eu não conheço da justiça francesa. Mas quando está em contrato assim e é convencionado, eu acho que vai. Penso eu, tá? E aí, como leigo, tá? Nem do direito sou, mas penso eu que é aquele negócio, né? Até esse patamar aqui eu já assumi lá no início. Acima Uhum. disso, você que está comprando, até porque você teve a oportunidade de avaliar e tal, e se não tem tanta complexidade nessa avaliação, acredito também que não tenha muitos casos desse tipo, não. Estou só fazendo um Eu exercício de também causa acho que aqui, só não para. é. Eu estou só Pelo menos comentando com não você. teve, não soube de nenhum caso que tenha. Com certeza tem, mas não acho que seja a regra. Entendi. E essas empresas de assessoria para aquisição, existe muito aí ou não? Exige, mas é um mercado que ainda tem muito espaço para crescimento. Porque Hum, as empresas que viram um potencial nessa atividade, elas são competentes, normalmente são escritórios imobiliárias, que vendem imóveis, e que viram que poderia vender também, igual vende, que poderiam vender empresas. Então, são corretores imobiliários que colocam um preço com base na receita bruta, mas que não tem nenhum argumento para justificar. Ou então pegam um EBITDA, aplicam um múltiplo, mas sem ter conhecimento de mercado, sem ter conhecimento das particularidades da atividade. Então, que assim, são realmente, não representam de fato os interesses dos seus clientes, que são os vendedores, né, das empresas, os cedentes. entendi. Então, tem, mas ainda tem mais gente incompetente do que competente. Entendi. Bom saber. E, cara,
Nicole, me conta um pouco aí do teu processo de pesquisa, cara. O que é que você está pesquisando? Fala isso, pessoal. Você que acompanhou a prosa até aqui, a gente vai deixar aqui no YouTube o link para você acessar o artigo que a gente trouxe isso, e lá tem um link para você responder uma pesquisa da Nicole. Então, acho que a Nicole agora vai explicar um pouco para a gente como que é o projeto de pesquisa dela, né? E o que é que esse formulário pode ajudar ela a fazer o estudo, né, e a análise, traçar esse paralelo aí Brasil e França. Queria que você comentasse um pouco, Nicole, eu acho que alguém comentou alguma coisa aqui, ó. A Eliane falando aqui, ó, já respondi. Maravilha, Eliane. Comenta um pouco, primeiro, qual é o objeto do teu estudo, né, o que você pretende com ele, e depois, né, comenta um pouco e faz o convite aí para o pessoal que está nos assistindo aqui, preencher lá para a gente ter um volume grande de dados aí a serem analisados, né? Então, como eu já falei, o meu curso aqui é na área de engenharia comercial e desenvolvimento de negócios. E o que a gente estuda é basicamente as melhores estratégias para fazer que um negócio cresça rápida, mas perenamente. Ou seja, um crescimento sustentável. E quais são os instrumentos que a gente tem atualmente que possibilitem que a gente consiga explorar o máximo possível a estratégia comercial, mas de uma forma que não vá sugar recursos desnecessários da empresa, ou então que vai ocasionar um crescimento completamente desmesurado. Ou seja, conseguir analisar todos os aspectos da atividade para fazer que o crescimento da sua empresa siga junto com o crescimento da atividade, mais ou menos. E a minha pesquisa, ela é em relação à estratégia digital, estratégia comercial digital, com os recursos que a gente tem, a internet não é uma coisa que a gente possa ignorar hoje em dia, inclusive no escritório, a nossa principal fonte de, de leads e prospects é o LinkedIn, disparado, assim, o LinkedIn é uma arma que a gente muitas vezes ignora e não utiliza. Então, a minha pesquisa é voltada para as estratégias de desenvolvimento comercial que a gente pode ter no ambiente digital. E focado nas pequenas e médias empresas. Porque com esse nicho que eu me identifico, que eu gosto de trabalhar, e eu acredito que empresas de tamanho humano tem muito mais história para contar, muito mais gente por trás da mesa, gente como a gente por trás da mesa, e são aspectos interessantes para levar em conta. E tem problemáticas que são próprias desse tipo de empresa também, como, por exemplo, que normalmente não vai ter gente para a gente poder fazer estratégias mirabolantes de marketing ou então no ambiente digital, não vai ter mão de obra suficiente para você poder fazer um plano mirabolante que vai ter uma equipe de 10 pessoas para botar em prática. Então, a gente trabalha com recursos limitados, e eu acho isso interessante. Então, o objeto é o desenvolvimento de uma estratégia comercial no ambiente digital, focalizado nas pequenas e médias empresas. E o que a gente tenta mostrar é a importância da siblagem, que é a determinação de um público-alvo e, A Eliane e falando aqui uma... que é para gente. Tô dentro. A determinação então, de um público-alvo para garantir, na verdade, é o seguinte, como é que a gente vai garantir a maior eficiência possível de uma estratégia comercial digital com recursos limitados, dinheiro e pessoas, e querendo garantir um retorno sobre o investimento, ainda que esse investimento seja financeiramente pouco significativo e, sobretudo, de tempo, porque nas pequenas e médias empresas a gente sabe que o investimento vai ser sobretudo de tempo. E o estudo é que como é que a gente pode afinar as técnicas de definição do público-alvo para o qual a empresa quer se direcionar, e daí a gente ainda se divide ainda mais para o público-alvo direcionado para cada uma das campanhas,
para poder aumentar o retorno sobre investimento e diminuir o custo de aquisição de clientes para as pequenas e médias empresas no ambiente digital. Cara, que Então, é fantástico. isso. Custo de aquisição de cliente é uma coisa que é fantástica no seguinte sentido de que você tem que ter isso em mente, tem que controlar isso muito bem, porque senão a tua estratégia comercial, ela é o ponto de sangria ali, né, do teu fluxo de caixa. Quando você aplica isso para pequena e média empresa, cara, cresce os olhos, porque o pequeno e médio, não sei aí na realidade francesa, mas na do Brasil, como você tem acompanhado, o cara tem amor, é um filho, o cara faz tudo, né? Não tem, é uma pessoa, duas no máximo ali, e normalmente, às vezes até familiar, né? A irmã, não sei quem, ou é a esposa, ou é o filho e tal, que corre e faz, e você não tem isso azeitado, você entra nessas, até a própria digitalização, eu tive a oportunidade de entrar aí nos Google Ads da vida, agora o Facebook, mais alguma coisa, do LinkedIn ainda não tive oportunidade de ver, mas eu vou dar uma olhada, até pela curiosidade que você me deixou, mas é tudo muito complexo e tudo muito nichado, né? Ele não é uma coisa facilitada. Então, acho que você tem que azeitar. Agora, pô, interessante isso. E aí, pessoal, você que está assistindo a gente, entra no link lá. Generosamente a Nicole disponibilizou para a gente colocou lá na nossa página de chamada aqui dessa prosa. Então, é só acessar o link. Cara, questão de entre 5 e 10 minutinhos você consegue responder ali a pesquisa. É super tranquilo e pode dar uma realidade, né, argumentativa, até de facilidade, né? Vai que amanhã ou depois aí, um desses grandes plataformas aí resolve simplificar o processo. Eu acho que eles estão nessa corrida também, enfim, até eles já perceberam isso. Eu vi uma vez um fórum que juntou Nike, Microsoft, Adidas, esses caras, eles estavam justamente discutindo o a pergunta era, quanto de like converte em venda? Né, porque os caras estavam justamente o que você comentou, às vezes uma campanha mirabolante com 2 escritórios conveniados aí, especializados em marketing, faz uma coisa gigante, gera não sei quantas milhões de views, não sei quantos milhões de like, aí você vai ver, aquilo ali não reflete a venda. Aí você vê os grandes preocupados com isso. Então, para o pequeno, então, imagine, e aí o pequeno é o que segura a carga, né? Porque apesar dessas empresas grandes terem orçamentos milionários, esses orçamentos eles vão migrando, né? E a partir do momento que elas começam a discutir se aquilo ali tem efeito ou não, eu imagino que teve corte significativo no seguinte sentido de propaganda publicitária paga nessas redes. Até que eu vejo pouca das grandes, cara. Eu vejo muito pouca. O que a gente vê é muita gente pequena querendo crescer e muita gente que está no middle range ali para se definir, né? Ou cresce para virar grande, ou, enfim, se estabelece ali num ponto médio do mercado ali. Mas as grandes, cara, eu tenho visto muito pouca publicidade paga. Então, quem paga essa conta aí é a galera pequena e média, né? Que nem shopping, que nem, enfim, né? Todas as operações é isso, né? O shopping vai para lá, você bota uma grande marca para ser âncora, normalmente tem aluguel, tem desconto, ou seja, ela paga menos, muito menos, é o cara que quer botar um quiosque ali na frente, paga um valor exorbitante, né? Às vezes até inviabiliza o negócio do cara. Já tive colegas que tinham a ideia de ser empreendedores nessa área aí e viram que dá, não, cara, isso aqui é inviável, pagar isso aqui de aluguel, pela projeção de venda, não justifica, e não abriram, cara. E aí você tem... Cara, isso daí é interessante pra caramba. Bom, parabéns, assim, Nicole, pela pesquisa, pessoal. Por favor, aí, responda o máximo possível. Esse paralelo é interessantíssimo. A gente vai estar lidando com duas realidades aí, que tem muitas coisas em comum, mas também tem muitas coisas que podem ser ampliadas, né? O distinto, ele pode ser aproveitado em ambos os lados, né? Tanto daqui para lá, como de lá para cá também. Então, enfim, a gente tem que parar um pouco com essa cultura também de achar só o que presta é o que vem de fora, né? Não tem uma falácia dessa aqui no Brasil, se alguém estiver vendo, comenta aí. Eu acho que é isso daí, né? Mas, cara, a gente precisa de iniciativas não só como essa, enfim, como tantas outras aí. Parabéns, cara, mais uma vez pela pesquisa, cara, gratidão aí pelo carinho e pelo acolhimento do canal e dessa prosa, eu achei, assim, fantástico, envolve uma série de áreas que a gente que é curioso, né, você estava falando assim, o engenheiro tem que dizer o que ele é, né, eu me autodenomino engenheiro curioso, então,
Minha única definição de engenharia é que eu sou curioso pra caramba. Eu gosto dessas coisas de ir fuçando e de entendendo as coisas. Cara, gratidão a todos aí pela audiência, pelo carinho, enfim, por estar aqui conosco. Chegou aí até a gente, cara, se inscreve no canal, deixa seu like se gostou da prosa, se gostou do conteúdo aí, para a gente que produz conteúdo é de suma importância. Nicole, queria te passar a palavra aí para as considerações finais, te agradecendo imensamente pelo seu tempo e pelo seu carinho, e já com desejo de quero mais, né? Mas a gente já está com, ó, já deu quase 1 hora de prosa, te falei que a gente não consegue. Falou mesmo. Guto, muito, muito obrigada. Foi uma delícia passar esse momento aqui com vocês. Tem muita coisa interessante sobre isso que você falou, só fazendo uma última consideração. Uma das coisas que me deu mais prazer estando aqui foi ver como a gente tem um mercado rico no Brasil. A gente tem realmente um potencial enorme, muita influência dos Estados Unidos, muito mais do que a gente se dá conta no cotidiano, mas isso tem aspectos negativos e positivos. No lado positivo, é que a gente não está tão para trás assim, eu acredito, em nível de expertise profissional, no nível de expertise de mercado. A gente tem um mercado de muita qualidade e que a gente precisa valorizar. Realmente, consumir do brasileiro, incentivar o brasileiro, porque o brasileiro, ele é bom. A gente está no mundo inteiro e a gente é muito bom. É isso aí. Maravilha, cara. Fico feliz por isso daí. Eu sempre comento também. A gente não deixa a desejar a informação nenhuma aí para nenhum país do mundo, né? Principalmente quando se trata de formação e aí formação técnica. Então, o Brasil forma exímios aí engenheiros, engenheiras. Enfim, eu estou falando da área que me compete, que eu entendo melhor, mas as outras também que eu tive a oportunidade de ver, nunca vi de deixar nada a desejar e nada do tipo. Então, a gente tá de parabéns nesse sentido aí. Então, Nicole, vou te agradecer, eu vou só fazer aqui essa parte final. A gente tem uma brincadeira nossa, que é a foto da abundância, que a gente bateu uma foto, que isso vai para o card de divulgação depois, que é a foto para que a vida possa te dar tudo aquilo de bom que ela tem para te dar. Então, normalmente a gente faz as prosas presenciais, né? Então, a ideia é com os braços abertos, assim, a mão recebendo e tal. Como a gente está no meio digital, a gente meio que adaptou essa ideia da foto da abundância. Então, é com a palma da mão, assim, ó, em frente à câmera, para isso, para a gente receber e só sorrir para a câmera. Pronto.